Sabe, existe uma ideia, uma única crença, na verdade, que praticamente divide o mundo em dois. É algo tão fundamental que define como a gente encara o sucesso, o fracasso e até mesmo a nossa própria identidade. Vamos mergulhar nisso. Então a ideia central é essa. A gente vive basicamente em um de dois mundos mentais, o que a gente chama de mindsets. E o que define de que lado a gente está? É bem simples. É o que a gente acredita sobre de onde vêm as nossas habilidades. Vamos começar com o primeiro, que é o mindset fixo. Pensa assim, é como se a pessoa acreditasse que nasceu com um conjunto de cartas e pronto. Sabe, a sua inteligência, a sua personalidade, seu talento, tudo isso já veio de fábrica, esculpido em pedra. Não dá pra mudar. O que resta é só jogar com o que se tem. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem um mindset de crescimento. E aqui a história é completamente diferente. A crença é que as nossas qualidades são só o começo, o ponto de partida. O nosso potencial, ninguém sabe o tamanho, porque com esforço, com dedicação, com aprendizado, dá para cultivar e expandir tudo isso. É aquela ideia de que a gente é uma obra em andamento, sabe? Nunca um produto final. Ok, mas e daí? Onde isso fica interessante de verdade? É quando a gente olha para como cada um desses mindsets lida com uma coisa que todo mundo passa: desafios e, claro, o fracasso. E olha, as reações são da água para o vinho. Pensemos no caso trágico do Bernard Loiseau, um chefe francês simplesmente genial, no topo do mundo da gastronomia. Mas aí, começaram a surgir uns boatos de que ele poderia perder uma das suas estrelas Michelin. E só o medo disso, o medo do fracasso, se tornou insuportável para ele. Porque, entende? Para quem tem um mindset fixo, o fracasso não é só um tropeço, é uma sentença final. É como se dissessem: você não é bom o suficiente. E para o Loiseau, só essa possibilidade já foi devastadora. Agora, olha que contraste absurdo. Para o mindset de crescimento, o fracasso não é o fim do mundo. Longe disso. Ele é informação. É um dado valiosíssimo que mostra exatamente o que precisa melhorar. É o início de uma nova estratégia. A história da Patrícia Miranda é um exemplo perfeito disso. Pensa só, ela não tinha lá um físico de atleta, sabe? E depois da primeira derrota dela na luta livre, uma derrota daquelas de doer, alguém chegou na cara dela e disse: "Você é uma piada". Para muita gente com um mindset fixo, ali seria o fim da linha, certo? Mas para ela, aquilo foi o estopim. E esse era o lema dela, olha que incrível. Se você passar pela vida fazendo somente o que é fácil, deve se envergonhar. Ela não fugiu do desafio, pelo contrário, ela pegou aquela humilhação e transformou em combustível. E o resultado? Não só virou medalhista olímpica, como depois foi encarar outro desafio gigante, a Faculdade de Direito de Yale. É a pura personificação do crescimento pelo esforço. E se a gente for para um caso ainda mais extremo, temos o Christopher Reeve. Depois do acidente dele, a medicina foi bem clara. A vida dele seria sem movimentos. Era preciso se adaptar. Mas ele se recusou a aceitar isso como uma verdade absoluta, como algo fixo. Com um regime de exercícios, assim, exaustivo contra todas as chances, 5 anos depois, ele começou a mover os dedos. Ele basicamente reescreveu o que a ciência dizia que era possível. E todas essas histórias nos levam a uma pergunta central, que é o verdadeiro divisor de águas entre os dois mindsets. O que significa se esforçar? É isso. A resposta para essa pergunta revela tudo. Se esforçar é sinal de que falta talento ou é justamente o esforço que faz o talento aparecer? Essa tirinha do Calvin e Haroldo, nossa, ela é perfeita para mostrar a lógica do mindset fixo. O Calvin vê a amiga ali estudando, se esforçando, e o que ele pensa? Puxa, e eu que achava que você era esperta. A lógica é essa: se a pessoa é um gênio de verdade, as coisas simplesmente acontecem, sem precisar suar camisa. O mindset fixo é tão forte que ele até distorce a sabedoria popular. Aquele ditado, quem não arrisca, não petisca, na cabeça de quem tem um mindset fixo, vira: bom, se eu não arriscar, pelo menos não perco nada. E o famoso, se não der certo da primeira vez, tente de novo, se transforma em: se não deu certo é porque eu não levo jeito para isso. O risco, o esforço, tudo isso vira uma ameaça. E aí entra essa citação do grande técnico de basquete John Wooden, que é simplesmente brilhante. Enquanto uma pessoa está ali aprendendo com os próprios erros, ela está crescendo. O fracasso só vira fracasso de verdade quando a pessoa para de assumir a responsabilidade e começa a botar a culpa nos outros. É a grande diferença entre aprender e só se justificar.
E essa mesma lógica, essa mesma divisão, a gente consegue aplicar numa das áreas mais complicadas da vida de todo mundo, os relacionamentos. Olha só as duas visões do amor. No mindset fixo, a ideia é meio de conto de fadas, né? Encontrar a alma gêmea perfeita. E se o relacionamento começa a exigir esforço, opa, sinal de que tem algo errado. Já no mindset de crescimento, a ficha já caiu. Todo relacionamento dá trabalho. Problemas não são o fim do mundo, são oportunidades para o casal crescer, junto. A história da Penélope é um exemplo que seria cômico se não fosse tão real para tanta gente. Ela conhecia caras incríveis, mas terminava por cada detalhe, porque o cara gostava de ketchup ou porque usava sapato branco. É sério, para o mindset fixo dela, esses defeitos não eram só hábitos bobos, eram traços de caráter terríveis, imutáveis. Em vez de conversar, ela simplesmente descartava o relacionamento. Então, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Estamos presos a um desses mindsets? A resposta, felizmente, é um grande e sonoro não. É totalmente possível escolher qual caminho seguir. E essa é a grande notícia, né? O mindset é, no fundo, uma crença. E crenças a gente pode mudar. Ninguém está condenado a viver para sempre num mundo fixo. Só de reconhecer que esses dois mundos existem já é o primeiro e gigante passo para a mudança. E aqui tem um plano de ação bem prático, em 3 passos. Primeiro, reconhece essa sua persona de mindset fixo. Veja quando ela aparece, mas sem se julgar. Segundo, entenda os gatilhos. O que faz ela aparecer? É uma crítica, um desafio novo? E terceiro, que é uma técnica fantástica, dê um nome para essa persona. Chame de Duane, Gertrude, o que for. Quando a gente dá um nome, a gente cria uma distância. E aí fica mais fácil observar o comportamento em vez de ser engolido por ele. No fim das contas, tudo se resume a essa escolha, que a lenda do tênis Billie Jean King resumiu de forma espetacular. A vida pode ser uma olhada para trás pensando, eu podia ter sido isso ou aquilo, ou pode ser a história de alguém que diz, eu dei tudo de mim pelas coisas que realmente importavam. E isso nos leva à pergunta final, que é para cada um pensar. A questão não é o que aconteceu, mas como se escolhe enxergar e contar a própria história. Vai ser a história do potencial que era fixo e limitado? Ou vai ser a história de um crescimento que nunca para? Essa escolha, ela define todo o resto.